que nossa mocinha da igreja com 94, 95 anos ainda tem coisa para aprender com Deus, porque Deus ainda não a promoveu. Até o nosso último dia de vida nós vamos ter muita coisa para aprender. Então não se esqueça de que a vida cristã é uma corrida de longa distância. E tem muita gente querendo achar atalhos na espiritualidade. Qual é o segredo aí, de consertar meu casamento em 2 dias? Qual é o segredo de eu ter a resposta que eu quero de Deus, de dobrar Deus lá no seu trono, de fazer aquela oração, de arrancar faísca lá do céu, para que Ele abra a porta que eu quero, para que eu entre na empresa, para que eu faça o negócio, para que eu tenha. Tudo para que eu. À medida que a gente vai andando com Deus, a gente vai vendo que o eu não é o centro da minha vida. É Deus. Há muitas maneiras da gente desanimar. E aí o texto vai nos dar algumas dicas de como essa maratona pode ficar mais complicada. A primeira delas é quando nós perdemos o foco da linha de chegada. Quando a gente para de olhar para o que está lá na frente e começa a se perder com as coisas que estão no nosso lado, na paisagem. Eu abro mão das prioridades da caminhada cristã e fico olhando para o lado. Tem um hino antigo que diz assim: da linda pátria estou tão longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Muitos estão se perdendo nos passarinhos e nas belas flores, né? O hino é antigo. Hoje deveria ter uma letra um pouquinho mais contextualizada do que passarinhos e belas flores, né? Mas há muitas coisas que nós deixamos que entrem nas nossas vidas e que nos atrapalhem nessa caminhada. E a gente perde o foco. Uma delas é o materialismo. É esse dinheiro que a gente acha que é a coisa mais importante no mundo. Outra coisa é quando você começa a achar que não precisa de Deus para essa caminhada. Que você é o cara. E não é Jesus. Você vai tirando os olhos de Jesus, vai colocando cada vez mais o olho em você mesmo. Então o texto vai dizendo para a gente, olha, não perca o foco. Olhe para aqueles, olhe para trás, olhe para quanta gente conseguiu. Quanta gente conseguiu superar os desafios da vida cristã, apesar de tantas dificuldades. A Bíblia vai dizer no capítulo 11 que eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Gente que morreu, gente que teve seu corpo cerrado pelo meio, gente que foi queimada, gente que foi empalada, foi pendurado num lápis gigante assim para morrer de hemorragia. Por amor a Cristo, por amor a Deus. Cuidado para não perder o foco da linha de chegada. Você começa a se perder no meio da corrida, acha que a corrida não vale mais a pena. Mantenha o foco para frente. Olhe para trás para ter forças, para ver como aqueles que venceram chegaram lá, e mantenha os olhos fitos em Jesus. Essa maratona se torna mais árdua quando carregamos bagagem desnecessária. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, aí complica. Porque muitas vezes a gente carrega coisa demais, né? Todas as vezes. Eu vou fazer 20 anos de casado daqui a 2 meses, se Deus quiser, né? Não mais com a mesma cara que eu casei, faltando um pedaço, é verdade. Mas, se Deus quiser, chegaremos lá. Todas as vezes que a gente vai viajar, eu preciso levar 2 carros. Um para nós e outro para bagagem. Nesses 20 anos a gente foi aprender, na Romilda e eu, né, como é que a gente convive com esse negócio. Meu amor, vamos levar um pouquinho menos, né? A gente só vai ficar 1 semana. A
A gente só vai ficar 3 dias, né? E nem dá para ver o vidro, o vidro retrovisor, assim, tanta coisa que tem no carro. Tem que calibrar o carro na calibragem máxima. A gente leva coisa demais e acaba não usando. Isso acontece na nossa caminhada cristã. Você carrega bagagem desnecessária? Claro, fica mais difícil. Né? Olha aí para o nosso amigo aí que está com essa carregando quanta coisa. E será que ele precisa de tudo isso? O que será que você tem carregado na tua vida cristã que não precisava carregar? Quando você perde o foco, você carrega mais bagagem. Você começa a achar que a tua grande alegria vai ser quando você tiver aquele emprego, quando você tiver aquele produto, quando você conseguir comprar aquele videogame ou aquela calça. A gente vai perdendo o foco. E Jesus veio falar para a gente de encontrar a felicidade nas coisas simples da vida. Olhem para os passarinhos. Olhem para as flores. Veja como Deus cuida de cada um deles. Cuidado com a bagagem desnecessária. Tem bagagem que você precisa, mas muitas vezes a gente carrega coisa que a gente não precisa. E se tem uma coisa que a gente carrega e não precisa carregar, é o pecado. Quando nós não tratamos do nosso pecado, o texto vai dizendo aí que a gente anda embaraçado, a gente anda cansado, a gente não resolve problema de pecado. Você não perdoa o seu irmão que te magoou. Você fica nutrindo mágoa, rancor, ódio. E nós vimos na semana passada como é que José sobreviveu a tudo isso que a vida quis colocar para ele. Podia ter sido o cara mais amargurado do mundo, mas ele resolveu não se amargurar. Ele resolveu manter o alvo fixo em Deus. E o Senhor era com José. Quando nós não tratamos do nosso pecado, nós começamos a relativizar uma porção de coisa. Nós somos muito tolerantes com os pecados dos outros, quando os pecados dos outros são os nossos. Agora, com aquele pecado que a gente não comete de jeito nenhum, a gente não tem a menor paciência. Por exemplo, quando o cara da frente não dá seta, não avisa que vai virar. E é impressionante, acho que metade da cidade não sabe para que serve aquela alavanca embaixo da direção. Isso me irrita. Você encontra com o mesmo cara que eu, né? Ele atrapalha o mesmo caminho. Me irrita profundamente. Né? Eu não deixo de dar seta. Um dia eu descobri que a minha luz estava queimada. Eu fui lá, mandei trocar na hora aquele negócio. Não posso. Aí eu sou um fariseu. Eu sou indissetável. Eu não deixo de dar seta para ninguém. Assim, né? Agora, se a pessoa come um pouquinho mais de sushi do que deveria, não. Isso aí acontece. É que o sushi está lá. Né? Olha como a gente é hipócrita. Como nós somos tolerantes com os nossos pecados e intolerantes com os pecados que não cometemos. Acontece que pecado é pecado. Sabia disso? A gente precisa tratar o pecado. E se tem uma palavra que é impopular, que a gente não escuta em nenhuma pregação evangélica de televisão, porque não dá dinheiro isso, que não faz sucesso, é tratar pecado. O texto está dizendo que Deus disciplina aquele que ama. Quando a igreja disciplina alguém é porque ela ama. Quando você disciplina o seu filho, a sua filha, é porque você o ama. E você não quer que ele viva na vida de pecado. Portanto, disciplina é amor. Não é vingança. Não é castigo. Não é descontar a raiva. O texto está dizendo, metade do texto que a gente leu fala da disciplina de Deus. Muitas vezes Deus vai te mandar para o deserto, sabe por quê? Porque você não trata o seu pecado. Porque você fica carregando um fardo enorme nas suas costas. Para você parar e pensar, quantos anos faz que você não perdoa aquela pessoa? Que você está retendo o perdão na tua vida? Quantos anos faz que você insiste em praticar
o mesmo pecado e não pede perdão e não se arrepende. Se nós não tratarmos o nosso pecado, a gente vai desanimando na corrida. Sabe o que a gente faz? O que acontece quando a gente trata o nosso pecado? Aquele fardo nas costas cai. Porque a graça muda tudo. A graça muda simplesmente tudo. Deus perdoou o meu pecado, e quando eu peço perdão a Ele, 1 João 9 diz que Ele me lava das minhas iniquidades e me purifica do meu pecado. Cuidado para você não carregar essa bagagem extra, essa relativização do pecado. Pecado continua sendo pecado. O que Deus quer e o que Deus não quer, o que Deus gosta e o que Deus detesta, continua valendo na sua palavra. Sigamos em frente. Então, para perseverar, vimos como essa caminhada pode ser difícil, como ela pode ficar mais complicada, como ela pode ser mais árdua. Mas há uma maneira também de facilitá-la, e na verdade eu queria colocar 3 pontos aqui para você. Saiba que há outros que já completaram a maratona da fé. Lá em Romanos 15:4, nós lemos assim que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, está falando especificamente do Antigo Testamento, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Aí está dizendo o seguinte: quer encontrar ânimo? Quer encontrar ensino para a tua vida? Você vai achar isso no Antigo Testamento fácil. Você já leu a vida de Abraão? Por que Deus chama Abraão? Você acha que Abraão era bom para caramba? Você já leu a história de Abraão? Que ele deixa tudo para seguir a Deus? Não, primeiro que ele não deixa tudo. Deus fala, larga a casa do teu pai para trás. Ele leva o sobrinho no colo. E esse sobrinho vai dar um trabalho para ele. Aliás, alguns fizeram uma maldade comigo, achando que a sogra tinha me visitado. Não tem nada a ver, gente. Foi a porta do carro mesmo. Ele leva o sobrinho. 3 capítulos da Bíblia, lá da história de Abraão, vão falar dos problemas que o sobrinho gera para ele. Ló. Deus quer ensiná-lo a confiar nele. Na primeira dificuldade, o que é que ele faz? Ele mente. Ele acha que o jeito que ele tem que dar na situação é mais eficiente que o jeito de Deus. Agora, quando você abre no último capítulo, lá no capítulo 22, um dos últimos de Abraão, Gênesis 22, quando Deus fala, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pega teu filho. Sim, eu sei, o Isaac. Pega o teu filho. Teu único filho. Sim, eu sei, o Isaac. Isaac. Sim, eu sei, o Isaac. A quem amas. 4 vezes ele vai falar. Você entendeu, Abraão, que é o Isaac? Vai e me oferece um holocausto no monte que eu te mostrarei. Você sabe o que Abraão faz? Ele não negocia com Deus. Capítulo lá atrás ele está negociando, Gênesis 18. Se houver 30 na cidade, dá para fazer assim, meio preço? Vamos fazer em 2 vezes sem juros, senhor? E se houver 10? Aqui ele não negocia, ele não titubeia, ele obedece. Mas para que ele chegasse nesse ponto de obedecer a Deus, foram necessários cerca de 40 anos de convivência, aprendendo a depender de Deus. Moisés, a gente já falou, o homem mais manso da face da terra era um assassino. Deus pega um assassino e faz dele um grande líder. Mas precisa passar 40 anos de terapia no deserto de Midian para aprender o que é ser submisso a Deus.